Bom, gente, boa tarde. Hoje vamos falar aqui sobre acolhimento. Eu vou compartilhar um PowerPoint com vocês, só para dar uma inserida no tema. Rapidinho aqui. Tá todo mundo vendo? Tá? Sim. Tá. Vamos lá, gente. Curiosamente, quando a gente estava montando o material, a gente não encontrou um verbete ou uma definição clara de acolhimento interassistencial, né? Então, propus mas vamos tentar fazer um verbete aí mais para frente sobre o tema. Eu acho que vale, né? Vai gerar um bom debate. Então, a proposta inicial de acolhimento interassistencial que a gente fez é justamente como um ato de recepcionar cosmoeticamente as consciências e princípios conscienciais de modo fraterno e benigno, com intenção retilínea de auxílio e esclarecimento para identificação das reais demandas interassistenciais manifestadas pelo assistido, tá? A gente pode até depois debater aqui se a gente fica no acolhimento só na questão da identificação ou se de fato a gente já atua com algum nível de orientação já no processo de acolhimento. Eu acho que a gente pode depois debater, ver o que vocês acham em relação a isso. Eu trouxe aqui definição dos 3 verbetes, quer dizer, na verdade 2, né? Mas o material tem 3, porque eu acho que também dá aí amplia ainda mais esse nosso entendimento de acolhimento. O acolhimento mental somático, que é um verbete do Alexandre Zaslavsky, que fala sobre o procedimento interassistencial de recepção fraterna, cordial, aberta, despojada, amistosa e benigna, de consins e consiexes, com mega foco lúcido, intencional e para-hermenêutico, na autopotencialização dos atributos do veículo do discernimento, mediante o sincero interesse em compreender a intelecção alheia. E aí, também temos o acolhimento tarístico, que seria a abordagem de recepção ao contato interassistencial, à consciência intro- ou extrafísica, realizada pela equipim ou equipex, com o propósito de esclarecê-lo de modo franco e cosmoético sobre os traços de personalidade a serem reciclados em prol da evolução. Então, eu acho que essas duas definições nos dão uma abordagem de que acolhimento ele é um termo amplo. Ele pode ser realizado de diversas formas, né? Ele pode tratar com diversas intenções ou focos. E aí eu acho que também é um bom foco de debate para a gente hoje, para a gente compreender. Eu gostaria de ouvir o que vocês entendem por acolhimento, ou em que momento vocês sentem que estão acolhendo ou sendo acolhidos, né? Quais são as características que vocês identificam de acolhimento? Eu acho que pode ser legal para o nosso debate para a gente identificar essa amplitude do tema. E aí, no dicionário de argumentos, vocês viram no material que tem bastante coisa do DAC, né? Eu achei bem legal. E tem um verbete, a acolhimentologia no DAC, e eu tirei essa parte aqui que eu achei muito interessante. Na verdade, eu achei todo esse verbete muito bacana. O material do DAC está riquíssimo. Quem não viu, aconselho a dar uma olhada depois, porque está muito bacana. E esse aqui fala justamente da questão do acolhimento do assediador e da necessidade do autodesassédio, né? Então, técnicas pessoais de autodesassédio constituem tudo o que a enciclopédia da Conscienciologia, está separado erroneamente ali, apresenta no esforço de traduzir nessa dimensão os cursos intermissivos. O mais sério é ter boa intenção, não pensar mal dos outros. O inteligente é não ficar invariavelmente contra os assediadores, e sim a favor dos mesmos, com a intenção de melhorá-los. Para se alcançar tal objetivo, temos que fazer o acolhimento, a assistência. A condição da desperdicidade é justamente isso. Não pense que vai ficar livre de assediadores. Quanto mais você evoluir, mais você vai ter contato com os assediadores. Muita gente, ao interagir, fica contra o assediador. Assediador é doente, e o doente é nosso companheiro a ser assistido fraternalmente. Todos estamos no mega hospital da Terra. O que eu mais gostei é justamente do foco do acolhimento
ao assediador, ou seja, aquelas consciências mais maturas que mais exigem, ou que mais demandam assistência de fato. E aí, quando a gente pensa nisso, e eu acho muito bacana ter trazido justamente a questão da desperticidade nesse debate, é justamente a questão da necessidade de autodesenvolvimento intraconsciencial para nos qualificarmos e estarmos aptos de fato a fazermos esse nível de assistência. Porque é muito fácil a gente acolher quem a gente gosta, ou quem, né, a gente quer bem, o pessoal do nosso grupúsculo mais próximo, mas como é que a gente amplia essa fraternidade aos outros, né, de forma ampla, de fato, inclusive, justamente para quem mais precisa. E aí tem essa outra parte do mesmo verbete que fala que a iniciativa é o acolhimento. Então, se você já alcançou a primeira fase do acolhimento, já está começando bem. Porém, a orientação prioritária é a mais chamativa quanto à reciclagem definitiva. De que modo você entra no cerne daquela abordagem? O acolhimento mostra certa vitória, mas mínima. O assistido já admitiu ser acolhido. O mais importante é a segunda parte, que é a instrução, a dialética, o conteúdo da interlocução quanto ao processo em si, que é a taristologia. Aí você vai mostrar a novidade ou a renovação a ser alcançada. Desde a criança até a relação à pessoa, até em relação à pessoa de idade, isso é fundamental. Se não fizer isso hoje, amanhã vai ter que começar a fazer e manter, não raro, até depois da dessoma. Quem morre, revive. E aí, aqui, eu acho que traz um pouco aquela mesma questão que eu trouxe anteriormente, que é o acolhimento, ele termina só no ato de acolher, ou essa segunda parte, ela também está dentro do acolhimento, né? A gente sabe do polinômio, até vou trazer aqui, ó, no léxico, a gente tem um polinômio da interassistencialidade, que é o polinômio acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up, né? Mas dentro desse polinômio, a gente pode pensar, é possível, em todas as abordagens interassistenciais, trazer todo esse percurso? Ou em algumas assistências a gente vai ficar no acolhimento, ou o acolhimento, ele está dentro dessa segunda parte aqui também, que é da instrução, da dialética e do conteúdo, da taristologia em si, né? É algo para a gente conversar também. E aí tem esses três, de todos as ortopensatas que estão no material, eu destaquei essas três. Então, essa primeira, o aglutinador extrafísico aplica invariavelmente o polinômio acolhimento, orientação, encaminhamento e follow-up em toda a categoria de interassistencialidade. A condição pessoal da desassedialidade sobrevém pelo afastamento dos assediadores interconscienciais e, ao mesmo tempo, pelo acolhimento dos assediadores assistíveis. E, em muitos casos, somente o fato de a pessoa perdoar, envolvendo o acolhimento, esclarecimento e encaminhamento, já a liberta na condição de consciência devedora da interprisão grupocármica. Então, acho que aí a gente já tem algumas coisas para a gente começar a debater, né? Então, eu queria ouvir vocês sobre esse tema, no que vocês leram do material e agora, de algumas questões. Eu trouxe algumas questões, gente, mas fiquem à vontade para trazerem outras, né? O interessante é que todo mundo possa contribuir. Ô, Bárbara, primeiro eu acho esse assunto bem interessante porque a gente lida com isso o tempo todo, né? Nós que estamos estudando conscienciologia, a gente quer ser melhor assistentes e a gente então tem que entender profundamente não só as ideias da conscienciologia, mas também a forma de aplicar isso na gente e de aplicar isso passando para os outros, né? Então, o acolhimento faz parte da nossa caixa de ferramentas do conscienciólogo. A gente tem que entender primeiro o que é isso, segundo, quando aplicar, e uma terceira coisa, qual é o limite, né, do acolhimento para não passar da conta. Então, assim, você falou bem ali, é uma boa questão para a gente pensar. O acolhimento, ele é uma etapa estanque, em que você faz acolhimento, depois você para e faz o esclarecimento, depois você para e orienta, ou esse polinômio interassistencial, ele é mais ou menos um complexo, né, que vai modulando essas fases, claro, mas, de qualquer forma, sempre tem um acolhimento, né, dentro do que você está fazendo na hora, seja esclarecendo, seja dando uma aula, seja passando uma informação. Isso é uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos tempos. Assim, para quem não sabe, eu e o Renê, e a Zezé também, e o Thiago também, mas enfim, nós estudamos pacifismologia, né?
somos de uma equipe que estuda pacifismo, e eu fiquei pensando muito a questão do acolhimento, porque isso foi uma coisa que a gente conversou muito e a gente, né, debateu muito, e aí eu comecei a pensar muito nessa questão do acolhimento como uma etapa extremamente necessária na abordagem interassistencial e muitas vezes relegada ou renegada, né, ou tratada como pouco caso. E se a gente pensa no polinômio, se a gente já começa pisando fora da linha, né? Se a gente já começa com um acolhimento meia boca, né? Ou a gente não acolhe devidamente, como é que fica o resto do processo do polinômio, né? Como é que fica a orientação, encaminhamento, os efeitos que isso vai gerar de fato no assistido? Fala aí, Claudete. Então, olha só. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. O interessante disso, por exemplo, meu trabalho, qual é a minha preocupação? Fazer acolhimento. As pessoas, eu crio ambientes acolhedores. E disso. E quando eu estava trabalhando no hotel, o professor Valdo um dia chegou para mim e falou assim: eu quero uma sala como esta que você fez aqui, que era a sala de reunião do hotel. Eu falei, por quê? Ela falou, porque ela se presta a fazer vários trabalhos, ela se presta a várias assistências que eu tenho que fazer, as variáveis de todas elas, desde o ambiente mais intimista até eu ficar bem claro para eu poder dar uma bronca ou fazer uma assistência mais forte. E aí, assim, como é que eu transformo esse trafor que eu tenho de lidar com essa ambientação, saindo da coisa artística e trazendo para o lado... saindo do artístico mesmo e transformando isso numa ferramenta assistencial para mim, entendeu? Como que eu trabalho isso? E sempre a minha preocupação é com esse acolhimento, é criar ambientes onde as pessoas se sintam acolhidas, porque elas se sentindo acolhidas, elas produzem muito mais, elas fazem muito mais. Então, o acolhimento pode ser visto também por essa outra faceta, de como eu crio ambientes, eu me preparo para poder fazer o acolhimento, entendeu, Bárbara? Assim, nesse sentido? Mas, Claudete, olha só, vê se o que você acha. Fiquei pensando quando você estava falando, eu achei muito interessante essa ideia do acolhimento do ambiente, né? Da organização ambiental para o acolhimento da pessoa que vai utilizar aquele espaço. Mas vamos pensar o que é de fato isso. Quando você cria um ambiente, você organiza um ambiente, e esse ambiente com foco acolhedor, você não estaria, de uma certa forma, materializando ali um padrão energético? Sem dúvida, mas acontece que quando eu crio um ambiente, eu não crio um ambiente para mim, eu crio um ambiente para a pessoa que vai usar. Perfeito, não, perfeito. Eu acho que o acolhimento é por aí, é a identificação da necessidade do outro, né? É conseguir captar isso, é conseguir entender quais são as necessidades e como eu posso otimizar esse tipo de assistência, entendeu? Sim. Porque não fica o bonito pelo bonito, ele tem uma função, né? Como o professor Valdo dizia, a gente tem que aprender a entender que Conscienciologia é uma ciência de ponta. E como ciência de ponta, o que era castelo, o que era crucifixo, o que era uma caminha, o que era um espelho, ficou lá atrás. A gente tem que conviver em ambientes bonitos. Isso favorece tudo. Até a pessoa chega com outro estado de espírito. A energia dela muda quando entra em ambientes assim. O Valdo, ele tinha uma coisa com a estética mesmo, né? Tanto que foi um trabalho dele por muito tempo, né? Ele trabalhava com isso. E ele tinha ele tinha uma questão com estética, não só... ele tinha uma questão de estética ambiental também, de organização e tal. E assim, a gente começa a perceber, quando você começa a trabalhar com esse nível de acolhimento, então você entra no aeroporto, ele é absolutamente impessoal. Você entra num hotel, ele é absolutamente impessoal. O que eu fiz nesse hotel? Eu tentei fazer que ele fosse acolhedor. E foi desde a inauguração dele, foi sempre o que eu tive de retorno. Ele é acolhedor. Então, como é que eu, dentro da minha profissão, torno um ambiente acolhedor? Para que tudo favoreça a esse acolhimento interassistencial, entendeu? Mas isso é tão desafiante, Claudete, porque quanto mais eu penso sobre esse processo de acolhimento interassistencial, mais eu vejo como ele é complexo. Porque
porque cada momento que eu reflito, eu vejo mais uma faceta dessas possibilidades. Porque quando a gente fala de ouvir as necessidades do assistido, isso é muito complexo, gente. Porque, primeiro, existe o eu, né? E de que forma, de fato, eu estou ouvindo a necessidade do outro, ou se eu estou transferindo as minhas necessidades para o outro. Isso já é uma questão que a gente tem que pensar com muito cuidado e cautela quando a gente vai fazer uma abordagem interassistencial. Segundo, às vezes, a forma de se fazer aquele acolhimento, ela vai ser posta por onde o assistido se sente mais tranquilo, afinizado, acolhido. E aquela forma, ou aquele ambiente, ou aquele holopensene, não vai ser o mais favorável para a gente, mas é o mais favorável para ele. E aí entra eu tenho estofo para entrar no holopensene assim, mantendo a minha lucidez, maturidade consciencial, mesmo entrando... Eu vou te dar um exemplo. Eu até conversei com o Eduardo e com o René sobre isso, porque eu estava refletindo sobre o rapaz que treina comigo. Eu malho 3 vezes por semana, ele vem, então a gente malha junto. E ele, a vida inteira, trabalhou com luta. Ele faz judô, faz taekwondo, faz não sei o quê, sempre trabalhou com luta. E eu pesquiso pacifismo. Então, você vê que, né, é uma coisa ali que é bem... na sua rede é peixe, né? E aí eu percebi, quando ele começou a querer inserir luva para treinar comigo. E aí eu comecei a perceber que quando ele trazia isso, era onde ele se sentia mais à vontade. E no momento que ele se sentia mais à vontade, era o momento que ele mais estava disponível para assistência, de fato. E aí eu fiquei refletindo isso, eu falei, olha que interessante. Às vezes, isso, gente, não é uma regra, tá? É bem às vezes, caso a caso, avaliando tanto as suas questões em relação a isso quanto do assistido, mas enfim, às vezes, o ambiente que o assistido se sente mais à vontade, mais aberto, é um ambiente de holopensene no qual você não se identifica mais. Mas, às vezes, vai ser necessário sua iniciação ali. Mas aí, Bárbara, vem aquilo que nós discutimos semana passada, que é o processo da intencionalidade. Sim. Quer dizer, se você estiver com a intencionalidade correta, a coisa flui. Sim, entende? Então, para ver que o tema é super ligado. Quer dizer, quando eu estou trabalhando alguma coisa, quando eu estou montando um ambiente, eu estou sempre pensando, qual é a minha intencionalidade? É oferecer o melhor para aquela pessoa. O que vai acontecer decorre disso. Quer dizer, muitas vezes a gente vai acertar e muitas vezes a gente vai errar, mas se a intenção estiver correta, vai ser o melhor de você naquele momento. Com certeza, eu concordo plenamente. Eu acho que a intencionalidade aí a análise da nossa intencionalidade é extremamente necessário, principalmente para aquele ponto que eu falei primeiro. Será que eu estou, de fato, identificando a necessidade do outro ou estou transportando as minhas necessidades para o outro, né? Aí vem a pergunta, qual é a tua intencionalidade? E isso porque a assistência era uma via de duas mãos. Então, no momento que você está disponível, a tua intenção é estar assistindo o outro, você tem o retorno para você também. Por isso que a assistência ela vai e volta. Quer dizer, eu não sei nem se cabe muito. Estou entrando com as minhas coisas. A minha intenção é assistir mesmo. Quer dizer, a pergunta é sempre essa, né? É assistir. Se a intenção está limpa, a coisa flui. Isso aí. Com relação à intenção, eu acho assim que no meu modo de observar, né, todo esse processo é que tem a base. Você, enquanto consciência, estar com outro significa o quê? Você gosta de companhia de pessoas? Você gosta de interagir na conversa com o outro? Então, assim, a intencionalidade, ela é bem basal, que eu poderia dizer. Ela que dá um alicerce para você se manifestar enquanto acolhedor. Então, você vai acolher no seu espaço de trabalho, no espaço que você está construindo, a partir daquilo que você é e que você tem consciência. Né? Então, assim, isso é a intenção. A partir daí, existem as elaborações de como você vai assistir. Então, se a sua assistência é montar, se a sua intenção de acolher é dar um ambiente otimizado,
um ambiente energeticamente acolhedor, então a sua intenção está isso e você mantém isso pela sua intencionalidade, pelas suas energias. Então, a sua vontade está junto ali também. Então, entra esses poderes da consciência, né, que a gente estudou na semana passada, a organização, a intencionalidade e a vontade. Então, eu vejo que o acolhimento ele é muito da intenção de você gostar e querer estar com o outro e construir com o outro um ambiente acolhedor. Então, se você tem isso, rola tudo bem na assistência. É porque aí a gente, Maria José, tem muitas variáveis, né? A coisa é muito maior, a gente não dá assim para ficar numa variável só, mas tem, por exemplo, quando você está sentada trabalhando e você está escrevendo, você também está fazendo assistência, você tem gente com você tá escrevendo com foco para assistência. Então, assim, não é só gostar de estar com outro, eu concordo com você, você tem que gostar de pessoas mesmo, né? Para tá no volume de assistência bem legal. Mas tem N situações onde você está sozinho e continua fazendo assistência, mesmo que seja para os consegues que estão lá com você, né? Isso é legal a gente pensar, né? Assim, quais são os aspectos que a gente considera na abordagem acolhedora, né? Porque tem isso que a Zezé trouxe, que são as questões íntimas, intraconscienciais, que estão relacionadas e, obviamente, impactam na abordagem que a gente faz. E existe o outro lado, que vamos pensar assim, que é o do assistido, ou do interlocutor, que também traz as suas demandas, as suas necessidades e as suas questões, e a mediação, que está no meio. E o que está no meio? As consegues relacionadas, os holopensenes relacionados, as percepções, as limitações, isso tudo está na mediação, né? Então, quando a gente vai fazer uma abordagem, e por isso que o Valdo frisava tanto a questão do desenvolvimento parapsíquico, perceptivo, né? É justamente para a gente identificar o que está mediando. Porque muitas vezes a gente só olha para o final ali, o foco final, né? Que é o assistido. E a gente enxerga pouco do que está mediando. E o que está mediando, ele determina muito a forma como aquela assistência vai chegar no ponto final, né? Na forma como ela vai ser recebida. E eu estou falando de mediação, gente, eu trabalho com mediação cultural, então eu tenho essa visão, assim, um pouco de... O que é mediação cultural que eu uso, assim, como analogia? Existe o emissor e o receptor de uma informação comunicacional, e a mediação é aquilo que está mediando, que é a cultura, que é a mesologia, que é uma série de fatores. E aí o emissor, ele mandou uma determinada informação que vai passar por todos esses canais de mediação e vai chegar de determinada forma para o emissor, que não vai ser nunca igual. Quando a gente pensa nas nossas relações comunicacionais interassistenciais, eu vejo que elas seguem a mesma lógica. A gente emite uma energia, a gente emite uma opinião, a gente emite o que quer que seja, mas no receptor não vai chegar da forma exata como a gente emitiu aquilo. Porque existe uma série de fatores de mediação que estão relacionados àquilo. E também depende do próprio nível dele, né? Do que ele está recebendo. Ele está pronto para aquilo? Você não está ultrapassando o limite? Ou você está... Disso, Claudete. Isso eu considero importante, mas eu acho que vai além disso. Porque aí, no acolhimento, a gente tem que pensar o seguinte, e tem eu não sei se agora é uma ortopensato ou se está no DAC, tá, gente? Que fala o seguinte, que o professor, ele fala uma coisa, mas o aluno não necessariamente vai escutar aquilo exatamente como você falou. Justamente por esses processos de mediação, ele vai chegar nele de uma outra forma. Então, o importante é a gente focar no conteúdo e não na forma. O conteúdo. E aí, quando você foca no conteúdo, a forma ela é adequada à linguagem e às mediações que estão relacionadas ao assistido, e não você. Fala aí. Pensata 18, Bárbara. Pensata 18? Vamos lá ler essa pensata, que ela é bem legal. Espera aí que eu vou abrir aqui. Aqui, ó. Uma coisa é o que você fala, outra coisa é de que modo cada ouvinte percebe ou acata a fala ouvida. Não misturemos as coisas. Você, professor ou professora, é o rio, os outros são os afluentes. O melhor é despojar-se do próprio background
e ficar atento à ideia exposta. A maioria dos ouvintes está tão envolvida com as próprias coisas, conflitos e preocupações que não matina de imediato com a extensão da ideia situada muito à frente ou anel verpom. Há de se aplicar elevado acolhimento didático no magistério conscienciológico. É um pouco isso que a gente estava falando. A questão é despojar do nosso background, é parar de formatar a assistência a partir daquilo que a gente entende ser a melhor forma. Focar no conteúdo e a forma vem do assistido. Eu entendo que o acolhimento ele vem assim. Não sei o que vocês acham. Bárbara, a Andréia colocou um comentário no chat sobre isso, né, Andréia? Você pode falar para a gente, por favor? Eu comentei ali no chat que muito do acolhimento está na nossa habilidade, talvez, de fazer um entendimento da pessoa no nível dela e não no nosso nível, entendeu? Às vezes, o primeiro acolhimento, tu não vai já chegar fazendo atares e, sabe? Tu já não pode pensar assim, porque tu tem a intenção de que a pessoa saia melhor, né? A intenção, como a colega falou, é muito importante, mas o acolhimento vai além disso. Vai perpassar a tua boa intenção, porque tu tem que também ser despojada, despretensiosa de preconceito, tu tem que ter vários atributos, na verdade, eu acho. E eu acho que vale muito a pena mesmo trabalhar o acolhimento, porque a partir do acolhimento é que a pessoa dá abertura para a assistência acontecer de fato, né? Eu concordo com você, André. Eu me perdi um pouco, eu ia falar sobre isso que tu estava falando, Bárbara, porque a gente faz o comentário lá atrás, né? E o assunto segue e a gente meio que se perde daí na pergunta. A minha pergunta é como a gente qualifica essa percepção, sabe? Eu já vi a tertúlia da escutatória interassistencial da professora Marina, que é muito interessante, que ela dá uma abordagem em que tu tem que expandir, sabe, o parapsiquismo para te poder acolher aquela pessoa e tentar entender a necessidade dela através do parapsiquismo, mas tem vários atributos que nós precisamos trabalhar na gente, que um deles seria ter esse que tu falou, de não ter uma coisa formatada, entendeu? Porque tu não vai usar o acolhimento igual para todos. O acolhimento é personalizado, o acolhimento ele é bem personalizado, e talvez com a escuta essa interassistencial, talvez a gente consiga personalizar o acolhimento. Então, eu queria que tu expandisse um pouco sobre isso, assim. Então, a escuta interassistencial é a escuta holossomática, né? Ela não é só a escuta de você, de fato, ouvir o que a pessoa está falando, mas é você ouvir, você interagir energeticamente com ela, você perceber o que está relacionado àquilo, as companhias. É a escuta holossomática, é você, né, de fato, interagir holossomaticamente com o outro. Mas aí... E aí eu concordo com você quando você falou assim, a gente tem muito atributo que a gente tem que desenvolver para aprender a acolher de fato, né? Dentro dessa condição de acolhimento que a gente está trazendo. Porque eu vejo assim, é muito desafiante esse acolhimento holossomático quando a gente ainda não consegue sustentar determinados padrões energéticos. Por isso que o Valdo traz a questão da desperdicidade, e eu concordo, eu acho que a desperdicidade aí ela é fundamental para o desenvolvimento interassistencial de fato, justamente porque você interagir com padrões energéticos que você ainda não banca, a tua tendência é ser engolido, né? E aí vem muito do receio mesmo de entrar na intraconsciencialidade do outro. Eu, pelo menos, eu vejo muito isso. Muita gente tem receio de fato, entrar de cabeça na intraconsciencialidade do outro e perceber que as dores... Deixa eu te perguntar uma coisa dentro disso do que tu está falando. Tu não acha que quando a pessoa chega para te assistir, o amparo já não está pensando na tua capacidade, no teu estofo, que eu falei isso na pergunta também. Eu acho que quando chega a gente tem que ter uma certa confiança, entende? Tipo, não pode ter tanto medo, porque o medo é um impeditivo real da assistência, entende? Concordo. Não pode ter medo de se liderar, porque partindo do princípio que depois tu vai conseguir desassediar de alguma forma, porque a gente trabalha muito o desassim. Então, se tu tiver um medo, já não vai conseguir chegar.
Então, eu penso sempre que a pessoa que chega para mim, que o amparo chega a trazer até mim, provavelmente eu já devo ter o estofo necessário para aquilo ali. Eu só tenho que saber entender aquilo que está vindo, entendeu? Entender a demanda. Você sabe, André, eu concordo. E eu acho que, teoricamente, a gente pode pensar, teoricamente, se está vindo é porque eu tenho estofo. Por que eu falo teoricamente? Porque, às vezes, pode acontecer do amparo enxergar uma capacidade de você que você ainda não tem clareza, que não existe clareza para você, de fato. Então, se não existe clareza para você, então ele não existe. Você entendeu? Então, ele não está, de fato, sendo manifesto. Existe ali uma potencialidade, mas que não é enxergado por mim ainda. E aí, isso acaba travando. Isso, no fim, acaba travando. Eu concordo, eu acho que o medo é um grande travão para o processo interassistencial. Mas eu acho que existem outros fatores que estão envolvidos nesse receio, entende? E aí, eu acho que o processo de autopesquisa é fundamental para a superação desses medos. Que eu acho que é pelo processo de autopesquisa que a gente vai conseguindo enxergar as nossas potencialidades de fato, né? Renê, você queria comentar? Eu vi que você abriu ali. Eu queria falar, Bárbara, que acho que a pergunta que o Alexandre Zaslavski colocou aqui no chat tem muito a ver com o que você está falando agora. Você quer falar, Alexandre, explicar um pouquinho dessa pergunta aí? Você consegue abrir o microfone? Sim. Deixa eu ver. Você falou da assimilação simpática. Eu tô pensando aqui, escutando todo mundo falar, né, e tudo. E, assim, eu tenho muitas vezes busco qual será que é o ponto central, assim, né? Se é que existe um só. E até que ponto essas características do acoplamento que qualificam o acoplamento, será que isso já não decorre da assimilação simpática? Ou será que pode ser assimilação mais outros fatores, por exemplo, que agregados a ela, mas tenho a impressão que a assimilação simpática é aquela condição necessária, né? Tipo, sem assimilação simpática, será que dá para dizer que alguém está acolhendo no sentido conscienciológico, né? Não é um acolhimento meramente intrafísico, assim. Aí essa é a questão. Eu concordo com você. Eu acho que realmente, eu já vou te passar, tá, Rosângela? Eu realmente acho que não, porque é aquilo que a gente estava falando, né, Zaz? De entrar na intraconsciencialidade do outro de fato, de você conseguir fazer essa escuta holossomática, ela está atrelada à assimilação e acoplamento, inclusive, né? Então, ela tá perpassando essa relação direta bioenergética para que você consiga identificar os fatores bioenergéticos, ali, a leitura, o conteúdo que está presente nessa interação bioenergética. Agora, não termina aí, mas é uma etapa extremamente necessária, a meu ver, né? Você quer falar, Rosângela? Fala aí. Eu quero sim. Não sei se o volume está bom, senão eu aumento. Então ok. Não, eu fiquei pensando em duas questões. Uma, aproveitando, né, o que o Alexandre falou agora, eu vejo que a assimilação é muito importante para acontecer o acolhimento, para você entender o que está acontecendo com a outra consciência, mas aí eu vejo que também tem algumas questões interconscienciais que precisam ser buriladas. Se a gente for pensar o parapsíquico, muitas vezes ele consegue sentir muitas coisas, mas ele ainda não tem maturidade, né, dependendo do parapsiquismo que não está muito ajustado, ele acaba sofrendo com as assimilações. Então, a assimilação é um passo, aí tem os ajustes da intraconsciencialidade, né, para a consciência poder fazer uma assistência. Porque se a gente for analisar, muitas pessoas às vezes usaram até o parapsiquismo de uma maneira que não foi ética. Então, assim, tem o burilar da consciência para ela fazer o acolhimento. E outra questão que eu já escutei isso em muitos outros debates, né, a Andréia trouxe, e eu, né, estou querendo, assim, trazer um pouquinho para reflexão, né, que você chegou à consciência porque a gente tem gabarito. Eu fico, assim, meio receosa com isso, sabe, por tantas experiências que eu já tive e algumas coisas que eu vi que não é bem dessa maneira, para a gente levar, assim, para uma reflexão se você já está preparado para determinada assistência, seja na vida profissional, ou seja dentro de uma atividade do voluntariado, né, ou com parapsiquismo. Eu já tive situações que eu observei que eu tenho potencial para determinada assistência, mas eu vi que precisava, como é que palavra que eu posso usar, requer que eu desenvolva habilidades, entende? Então, muitas vezes a gente tem que
pedir apoio para outra pessoa, no caso profissional, se eu ainda não tenho gabarito, eu tenho que estudar, mas até lá a consciência não pode ficar esperando, eu vou encaminhar para outro profissional. Na assistência, né, que a gente vê dentro de um determinado contexto do voluntariado, a gente tem os colegas para pedir apoio, a gente tem, sei lá, o AVA, tem tantas outras coisas que a gente pode estar encaminhando para não deixar uma assistência, né, numa situação crítica. Então, a gente pensar também, chegou até você, tem o porquê, mas aí eu vejo que há a necessidade de refletir o que fazer com aquilo, se você pode estar fazendo aquele atendimento, ou você precisa se qualificar para ajudar mais a consciência. Não tem certo, não tem errado, mas eu fico cuidado, assim, no sentido até do misticismo, porque todos nós aí temos um passado que a gente já se envolveu com parapsiquismo, então não é porque chegou, é sempre amparo. Eu fico, assim, sempre com essa cautela, sabe? Para a gente, né? Estou trazendo essa ideia para vocês também verem se tem lógica que eu estou pensando, né? As minhas experiências eu vejo que não é assim, tem que ter um pouco de cautela, chegou, é para você, às vezes é para você encaminhar, ou é para você mesmo atender, ou é para você ter algum entendimento de algo que você está fazendo, burelar alguma questão de cosmoética, enfim. Vale a pena a gente ampliar, né, pensar mais itens assim de reflexão. Eu concordo com você, e eu acho, inclusive, para quem, como você, que já teve mais contato lá com a Conscius e tal, eles, aquele quadro lá do quadro de Johari, eu acho que traz bem essa ideia, porque, assim, existe aquilo que a gente tem muita clareza de que a gente manifesta, e tem aquilo que as outras pessoas enxergam e a gente não vê. Só que a questão da nossa manifestação é, se eu não vejo, ela não existe para mim. Ela pode existir para os outros, mas para mim ela não existe. E aí isso, nas inter-relações, ela complica. Porque pode ser que a Rosângela chegue para mim e fale, nossa, Magda, você tem esse talento, ajuda o fulano de tal lá, você é tão boa nisso, e eu não enxergo isso em mim. E eu vou falar, não tenho essa condição, não tenho esse talento, não sei de onde você tirou isso, né? Então, esse processo interrelacional é muito desafiante, porque a complexidade que a gente manifesta consciencial, ela tem muitos gaps que são muito nebulosos para a gente ainda. Por isso que eu falo do processo de autopesquisa. Eu acho que o processo de autopesquisa ele vai diminuindo esses gaps. Nunca vai anular completamente, mas pelo menos diminui. E quanto mais a gente vai diminuindo esses gaps, mais a gente vai entendendo que de fato a gente dá conta, que de fato a gente não dá, e que de fato é uma manifestação minha ou de uma exigência minha, ou que de fato eu estou identificando de uma necessidade do outro, ou seja, toda essa interrelação necessária no acolhimento, ele está, de base, exigindo um autoconhecimento aprofundado de nós mesmos, porque sem ele, eu acho muito difícil a gente conseguir fazer acolhimento de alto nível. Eu estou super de acordo, assim, que a questão de autopesquisa é um ponto muito sério. Quanto mais a gente vai aprofundando, você vai ampliando o teu entendimento, né, aonde aquela variável está sendo um acolhimento, ou, né, que nível de acolhimento, contares, o que você está fazendo, e aí vem os nossos vieses até de outros contextos de outras vidas. Eu vejo que eu tenho alguns, um padrão da TACOM. Então, assim, eu já tive muito contexto religioso, também tive monarquia, belicismo, né, várias coisas a gente passou, mas eu tenho uma tendência. E esses dias eu estava refletindo, né, estudando bastante dentro da área da psicologia sobre o cuidado, e assim, o quanto nós repetimos algumas formas de autocuidado que a gente aprendeu até nessa vida, lógico que está envolvido as outras, nas nossas relações. Então, a gente desenvolve a nossa afetividade com o que a gente aprende, né, nas interrelações. Então, às vezes, o que eu aprendi de autocuidado dentro até de contexto familiar, né, das interrelações, e que eu replico. Então, tem nuances para a gente ir pensando, né, sobre a relação acolhimento, que mexe com o veículo mental, mas mexe também com a questão das nossas, do psicossoma, das nossas emoções, enfim. Então, eu acho que dá para a gente aprofundar bastante aí o entendimento desse processo, né? E cada um vai ter uma habilidade dentro da linha do acolhimento.
né? Como o acolhimento mais mental somático, que é uma energia muito diferenciada, né? A gente percebe isso até nos campos de assistência, da conscienciometria, que é aquele campo super mental somático, você vê uma imaturidade tua e você não fica em nenhuma desestabilização emocional. Então, assim, acho que tem nuances para a gente entender mais do processo de acolhimento. Isso é legal. Eu até depois, eu gostaria de ouvir um pouco o Alexandre, porque o Alexandre escreveu o verbete acolhimento mental somático. É legal, né? Eu depois ouvi ele, assim, como é que foi que ele pensou nesse tema, né? Porque como é que ele identifica a manifestação do acolhimento mental somático, porque realmente é algo bem interessante. Depois ou depois já? Pode ser agora, Thiago. Você quer comentar algo sobre isso? Não, eu posso comentar, né? Então, a ideia do acolhimento mental somático surgiu do meu próprio trabalho, né? Eu sou professor de filosofia, principalmente na educação básica, e ao longo dos anos eu fui observando que isso acontecia nas aulas, que não era uma questão apenas do ensino do conteúdo da filosofia, digamos, né? Mas quando o aluno ele queria falar, né, expor o pensamento dele, eu observava que aquilo ali era um processo mais profundo, em que eu tentava entender mais o que ele queria dizer de fato, que mais no sentido assim de, afinal, qual é a filosofia desse aluno, vamos dizer assim. E aí eu respondia para ele com o objetivo de tentar assim qualificar ainda mais a filosofia dele, né, ao ponto da gente fazer até trabalhos, por exemplo, de pesquisa, qual é, por exemplo, o filósofo, a linha filosófica que aquele aluno mais se identifica, né, considerando as próprias opiniões. E aí que surgiu a ideia de que isso poderia ser um acolhimento mental somático. Então eu passei a observar com mais atenção o processo de acoplamento que acontecia e o que eu fazia ao longo do acoplamento. Inclusive, no serenário foi um ambiente que eu pude perceber isso melhor ao lembrar dessas situações. Eu pude assim ver com mais detalhe o que acontecia em mim. Por exemplo, qual chakra que eu exteriorizava na hora que eu estava conversando com esse aluno. Uma coisa que eu na aula não me dava conta, né? Mas muito ali legal. lembrando, vendo, etc. E aí é que surgiu essa técnica, digamos, que eu coloquei no final do verbete, que vocês transcreveram aí no material, que é uma sequência de passos propostos para fazer isso. Né? Eu acho que veio bem ao encontro aí do que a Rosângela estava falando, que ocorre a assimilação simpática, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Tem que colocar ali, por exemplo, uma seletividade das informações, qual é a intencionalidade da pessoa e a minha. Ou seja, aparece assim, em silêncio, acontece um monte de coisas ali. Um monte de coisas. É um bastidor, assim, complexo, que se instala por trás de cada ato ali de fala, digamos assim. Né? Tem toda uma leitura que acontece. É basicamente isso. Então, eu penso que é mental somático porque está em jogo ali o modo de... as ideias que aquela consciência tem num sentido mais profundo, né? O que ela valoriza, como que ela vê, né, as coisas, o mundo. Então, é isso, assim. E isso também está muito relacionado ao nosso trabalho na revista Entre Paradigmas, porque no momento que a gente vai buscar esse diálogo, né, com pesquisadores de outros paradigmas, que não são da conscienciologia, etc., nós trabalhamos dessa forma também, de tentar compreender o que se passa no mental soma dessa pessoa, vamos dizer assim, que se manifesta em toda a psicosfera dela, né, em todo o holopensene dela. Eu fiquei até pensando sobre isso, sabe, assim, os momentos que eu me senti acolhida, ou que eu acolhi mental somaticamente, né, e aí eu fiquei pensando até, por exemplo, aqui, né, o Eduardo, ele faz muito isso com a gente, assim, por exemplo, ele desafia a gente com temas, fala assim, o que você está pesquisando? Qual o tema que você tá, né, que você quer trazer? E aí ele nos coloca em situações que a gente expande a percepção nossa desses temas pelo estudo, pela pesquisa, pela exposição, pelos campos bioenergéticos que se formam, ao mesmo tempo que valoriza a nossa intelecção, a nossa abordagem do tema,
E isso eu acho um acolhimento muito bacana, mental somático, que proporciona a gente uma vivência de expansão mental somática frente àquilo que a gente está trabalhando. Então, foi uma forma assim, que eu achei bem convergente. Bárbara, você falando isso, eu estou lembrando que a gente estudou, há algumas semanas atrás, o modus operandi do amparador, né? Eu acho que os amparadores fazem muito isso com a gente. Qual o tipo de acolhimento que o amparador faz com a gente? É claro que dependendo do que você precisa, né? Às vezes, o que você precisa, ou o que a pessoa precisa, é nada mais do que um abraço energético para você se soltar, né? Então, é claro, né? Ele vai saber a medida e a dose certa de fazer o acolhimento. Mas eu acho que quando a gente fala de amparador mesmo, a gente está falando de um acolhimento que é basicamente desse tipo mental somático. Né? Ele cria as condições, é o receptáculo para que a sua lucidez, por si só, ela se manifeste melhor. Né? E você expanda as ideias. E aí você consegue manifestar o que você tem de melhor, que são os megacons, né? Em última análise, são os megacons. Então, o acolhimento mental somático, às vezes, ele faz brotar em você os megacons. Então, assim, eu acho que tem tudo a ver com discutir isso dentro dessa visão de megacons. Eu concordo, tudo a ver. Tiago, você quer falar? Ou Renê, você quer comentar? Pronto. Boa tarde, então. Eu estava aqui a ouvir e, na verdade, há vários conceitos aqui e, para mim, a palavra acolhimento tem logo a ver com receber, sem julgar, sem apriorismos e ter a capacidade de que o assistido se sinta bem. Pronto. E é logo, à partida, é uma característica de quem acolhe. Ou seja, há a parte que é inata à pessoa, inata ou conquistada, mas não interessa, mas é uma característica. E depois, da mesma forma que há os ambientes que são acolhedores, há também as pessoas que são acolhedoras e que têm à volta dela um campo que é acolhedor. E daí tem a ver também com a assimilação simpática e com isso. Mas depois é preciso, como dizia a Zezé, também é preciso depois qualificar o nosso acolhimento, que era para que depois possamos de facto assistir. Já não basta ser acolhedor e acolher, agora vamos assistir. Mas, pronto, e então é um pouco a mistura de tudo isso, porque pode ser só um acolhimento energético, a pessoa está só no seu campo, mas depois vamos qualificar a assistência, vamos qualificar o acolhimento, e esse é um acolhimento mais completo e mais assistencial e mais eficiente, porque pode ser só um acolhimento pouco eficiente. Eu estou aqui, eu acolho, mas eu não faço nada com isso. Portanto, o interessante mesmo é qualificar, seja, às vezes pode ser só energeticamente, mas se for com intenção, se for qualificado, é muito mais eficiente. Eu acho que é interessante também falar na eficiência do acolhimento. Não é só ele existir passivamente, mas ser ativo, ser efetivo. É isso. Concordo com você, Tiago. Eu acho que é por aí também. Até porque o acolhimento, ele está no polinômio, né? Da interassistencialidade. Então, ele vem como um primeiro passo na abordagem interassistencial, mas ele não termina ali, né? Existe todo o depois. Mas até o processo do acolhimento, a gente pode pensar no sentido da efetividade dele, né? É que, de fato, qual foi a efetividade real desse acolhimento? Eu acho que isso é bacana para pensar também. E você sabe que outra coisa que, quando você estava falando, eu pensei, foi assim, qual é a nossa tendência frente ao acolhimento? Normalmente, quando a gente acolhe o outro, qual que é a nossa tendência? Porque eu acho que a gente tem tendências também na formatação da forma como a gente acolhe o outro. Formatação da forma é ótimo, mas a formatação do acolhimento, né? E às vezes pode ser que a nossa capacidade de acolher venha porque os outros reconhecem características que temos, ou seja, um acolhimento que nós nem estamos conscientes que somos capazes de fazer, mas somos acolhedores ainda assim. Eu acho que o ideal é a gente chegar na capacidade de que a gente consiga acolher de diferentes formas, de acordo com a necessidade do assistido. A gente consiga, de fato, atender uma multiplicidade de necessidades. Eu não acho que a gente ainda está nessa, tá? Eu vou ser bem sincera. Eu acho que a gente ainda tem muita tendência. Vou te dar um exemplo. Eu e o Renê, a gente trabalha junto.
O René, ele é um cara extremamente acolhedor. E eu fico observando muito ele para aprender um pouco, porque eu não sou acolhedora nesse nível dele. Mas eu tenho outra forma de acolhimento. Mas eu entendo que eu preciso desenvolver outras formas de acolhimento também, porque não funciona para todo mundo, entendeu? Muita gente não se sente acolhida porque não se sente representado por aquela forma que é mais normal, que eu normalmente manifesto. Fala aí, Eduardo. Não, eu só ia pontuar que é por isso que cada um tem o seu grupo de assistidos. Justamente aquele pessoal que vai se sentir melhor na sua presença, outros na presença do René, outros na minha presença. Então, cada um tem que saber exatamente aonde que ele vai atuar melhor, em qual contexto ele vai atuar melhor. E por isso que a gente atua em conjunto. Porque se fosse só eu atuando sozinha, ia ficar um monte de gente fora. Não, né? Perfeito sua observação, Bárbara. Eu vou aproveitar para falar uma coisa, que a gente, quando fala de acolhimento e fala desse polinômio interassistencial, não pode esquecer da condição da equipe, da equipinha e da equipex. Então, se chega uma demanda para você, você não vai fazer tudo. Se você trabalha em equipe, você vai saber pegar aquilo, fazer sua parte, mas também dividir o trabalho com a equipe. É isso que acontece, né? Então, às vezes, você não é a melhor pessoa para fazer aquele trabalho naquele momento, mas você trabalha dentro de uma equipe, dentro de uma equipinha ou dentro de uma equipex. E aí, você, no conjunto, é como um time, né? A gente tem que aprender a trabalhar mais nisso. A pessoa que quer fazer tudo está errado. A pessoa que quer sempre passar o trabalho para outro está errado também. Isso é verdade. Tem a coisa da especialidade, né? Eu acho que é isso que você está dizendo, né, Eduardo? Então, assim, e essa especialidade advém dessas múltiplas vidas e vem naquilo que você se especializou mesmo, né? E por isso que é importante a equipe, porque cada um contribui com uma parte. Mas eu acho, novamente, eu acho que se a gente pensar lá na frente, na escala evolutiva, a tendência é a gente conseguir ampliar cada vez mais essa capacidade, né? Porque, apesar de não ser uma realidade nossa ainda, eu acho que é bom a gente pensar o que a gente precisa para desenvolver esses outros atributos para conseguir atingir outros grupos, além dos que a gente já acessa, né, hoje. Mas, Bernardo, fala aí. Eu acho que o Bernardo, eu vi ele que tem bastante contribuição. Oi, Bárbara. É que eu vi um trecho aqui do texto que você enviou para a gente, tá bom o meu som, gente? Tá já? Eu acho que tem bastante coisa a ver com isso tudo que tem sido dito agora nesses últimos minutos, em relação a acoplamento, em relação a encaminhamento, né? Técnicas da interassistencialidade. Está lá na página 8. Fala de parapredisposiciologia, né? Que na interassistencialidade não bastam apenas o acolhimento e a orientação, mas é preciso o encaminhamento. E logo a seguir tem um trecho que fala da quadri-interassistenciologia, que mostra 4 categorias de interassistencialidade em ordem funcional, né? Começando lá no caso do vegetal, subhumanos, humanos e consciexes, no caso da TENEPS. E nesse trecho, no que diz respeito a TENEPS e as consciexes, eu acho que tem muita relação com o que foi discutido em relação a acoplamento e características que cada pessoa tem para dar assistência, né? Capacidade, tem um trecho também dessa página que fala que todo mundo tem condições de dar interassistência. Tem até uma frase que o professor Valdo coloca ali, que assim, que até a água suja é capaz de apagar incêndio, né? Eu achei isso bacana também, porque é um contraponto que a gente tem, assim, a gente tem que conhecer os nossos limites, mas ao mesmo tempo, né, a gente também tem condição de dar assistência. Eu me lembro de uma ocasião que foi colocado uma determinada situação que era assim, que foi dito, né, dentro dos cursos. Na época surgiu esse assunto em ECP1 dentro do IPC. O professor João Aurélio comentou que tinha um serenão australiano, estaria lá, tinha sido identificado pelo professor Valdo, que ele estaria
assim, estressado, sobrecarregado com as tarefas assistenciais dele, né? E a gente, do nosso ponto de vista, ainda, né, tão proto no campo assistencial, muita gente pensava assim, olha, mas puxa vida, né? Quer dizer que se tem serenão que pode estar sobrecarregado, porque está dando assistência para um continente, ou para uma região maior que um continente, né? Quem sou eu para chegar? Quem sou eu? Quando que eu vou conseguir chegar numa situação dessa? E algumas outras pessoas acabaram raciocinando de uma maneira um pouco diferente, pensando, bom, se ele está sobrecarregado, eu posso ser uma mini peça numa equipe secundária que seja, né, não diretamente ligado a ele, mas estou predisposto a ajudar. Então, assim, é só um contraponto aí nessa questão. A gente tem limites, com toda certeza, e às vezes a gente pode tentar dar uma assistência, estou falando aqui nessa quarta fase, né, já na questão de assistência extrafísica, na TENEPS, para a Consciex, e às vezes a coisa pode nos sobrecarregar mesmo. Mas, assim, tem um contraponto a isso, é que a gente tem um potencial aí, né? E às vezes vale a pena a gente se testar um pouco. Quem sabe, assim, com a predisposição, pode abrir caminho também para uma assistência que a gente vai receber para dar assistência para outras pessoas. Você sabe, Bernardo, dentro disso, uma coisa que eu observei dentro da minha, ainda limitada, no meu limitado desenvolvimento consciencial, é que sempre quando eu mudava de patamar interassistencial, ou seja, sempre quando eu estava galgando assim condições um pouco mais amplas de interassistência, eu sentia muito, dava um impacto. Porque eu estava chegando numa condição que eu não... Porque o que acontecia? Você chegava lá, estava, né, se quebrando lá para fazer assistência, de repente você começava a dominar aquilo ali. Aí depois você galgava outro patamar, aí você chegava numa coisa que você já não estava dominando, aí dava aquela rebolada, né? Dava aquela escorregada, aí dava sente e tal, até você conseguir começar a dominar aquilo ali. Aí quando você domina, aí você já vai para um outro patamar. Então, esse desenvolvimento interassistencial, ele provoca esses baques, ele dá essas, né? Dá essas... E eu fico pensando, talvez numa condição, um serenão, por exemplo, que chegou nessa condição mais recentemente, ou que está galgando essa condição um pouco mais envolvida dentro do serenismo, ele por que não? Ele também não sentiria esses impactos, né? É claro, eu acho perfeitamente racional. O serenão está sobrecarregado, ele não... Todo mundo tem... Quer dizer, eu imagino que ele também tenha limites, né? E a tarefa assistencial dele não é pouca, né? Se ele não tivesse limite nenhum, ele não seria mais um serenão, já teria uma CL, no mínimo, né? Sabe o que eu acho, Bernardo? A gente tem a ideia, e eu acho que isso é uma concepção que talvez, não sei ao que ela está atrelada exatamente, mas eu acho que a gente tem uma ideia de que, dependendo do nível evolutivo, a evoluir fica fácil. Assim, né? Tipo assim, eu cheguei evolucióloga, agora evoluir vai ser mamão com açúcar, agora vai só... e a gente esquece dos desafios da evolução. E os desafios mudam, como desafios muito mais amplos, muito maiores, né? E todas essas consciências estão passando por desafios diferentes dos nossos, obviamente, mas desafios. Então, evoluir é desafiante. Eu não vejo isso mudando tão cedo, só porque a gente chegou numa condição X, aí de repente vai ficar tudo fácil, né? Com certeza. Mas legal, muito, muito bacana. Fala aí, Renê. E a gente fica demorando para virar serenão, fica sobrecarregando os outros, né? Ô, Bárbara, a Patrícia, ela fez um comentário lá quando o Alexandre estava falando sobre o processo de assimilação simpática. Você quer falar, Patrícia? Pontuar aí? Eu vou falar aqui o que eu pensei na hora que ele colocou isso. Vocês estão me ouvindo, então, né? Então, sim. Eu pensei o seguinte, eu entendo que o acoplamento é um ponto de partida para o acolhimento, mas não necessariamente implica no acolhimento. Já o acolhimento precisa de um nível de acoplamento para acontecer. Por que isso? O acoplamento, ele pode ter um nível de fraternismo ou não.
Se ele tiver um nível de fraternismo, eu acho que leva ao acolhimento. Se ele não tiver um nível de fraternismo, aí vai ser uma dominação sem autodiscernimento, sem autolucidez. Agora, se ele tem um nível de fraternismo, levando ao acolhimento, aí pode ser um acolhimento homeostático, cosmoético, assistencial, ou um acolhimento também anticosmoético, que é o que acontece, por exemplo, com as gangues. Elas acolhem os meninos, os participantes todos, mas não de maneira cosmoética. Verdade. Então, assim, foi nessa linha que eu levei meu raciocínio. Eu acho que para haver acolhimento precisa do acoplamento, mas o acoplamento vai ter outros desvios que não necessariamente um acolhimento assistencial. Eu concordo com você, Patrícia. Eu acho que é por aí também. Mas daí parece que não é acolhimento. Desculpa, Bárbara, mas parece que daí, talvez a palavra, não seja a palavra acolhimento, tem uma outra palavra que não está me vindo na mente de quando ocorre esse processo com gangue. Não, mas ela falou acoplamento com a gangue, não acolhimento. Tá. Será mais aliciar e não... Isso. Mas não... Aliciamento. Ah, tá, que você falou do acolhimento de receber. Mas para haver um aliciamento, existe, é necessário um acolhimento. Eles acolhem, não de maneira fraterna, mas eles fazem um nível de acolhimento à pessoa. Não é o acolhimento que a gente está falando aqui, né, Exatamente. É outro acolhimento assistencial, cosmoético, mas é um nível de acolhimento, né? E aí, nisso, a gente pode pensar, então, o acolhimento como um termo neutro e o acolhimento interassistencial, de fato, que a gente está falando aqui, que é o termo homeostático, positivo, avançado, né? E a gente pode pensar, inclusive, dentro disso, Patrícia, no acolhimento como como neutro, no processo de manipulação consciencial também. Aí é nosográfico, né? Aí já daria até um verbete aí, Patrícia, acolhimento nosográfico. Aí, Patrícia, já temos 2 verbetes de acolhimento. Bora lá fazer. Exatamente, é isso que eu queria colocar. A gente pode ter acolhimento nosográfico também, né? Muito bom. E aí a gente tem que pensar de que forma a gente está qualificando o acolhimento, né? Eu acho que você falou uma coisa muito importante, que é o fraternismo, e existe também a questão da cosmoética, o foco interassistencial, né? Isso tudo eu acho que... E se ele tem espaço para autolucidez, né? Porque esse é o acolhimento que a gente quer, né? Sim. Muito bacana, Patrícia. Bem aí. Você quer falar, Isabel? Eu estou dando tchau para Zezé, tá, gente? Pensei em contribuir com uma ideia aqui. É que quando fala em acolhimento, já leva direto para assistência. É isso que você deu o tom, não é? No acolhimento que a gente está trabalhando aqui é o acolhimento interassistencial, por isso que o título da definição ficou acolhimento interassistencial, né? Que aí a gente qualifica o que a gente está falando, né? Do acolhimento que a gente está falando. Então, por isso que eu acho que... É isso mesmo, Isabel. Eu só puxei mais lá embaixo porque a gente trouxe a questão do acoplamento, né? Que levava ao acolhimento, não necessariamente. Por isso que a gente puxou mais para baixo, né? Mas, Patrícia, eu acho fundamental para a gente pensar mais à frente num assunto, a gente trazer todas as facetas dele. Então, eu acho super bacana aí que você trouxe, que é necessário mesmo. Fala aí, desculpa, Isabel, fala aí. Não, tudo bem, se vocês estão falando, estou construindo aqui. E nossa tendência, já que alguém falou em tendência aí, é fazer tacum. Então, a gente acha que fazer assistência é ser bonzinho. Ai, vou compreender você, PPP. Nada disso. A Tharis, ela é antipática exatamente porque ela espelha a gravidade do outro. A gravidade, ela espelha o pior, digamos. Mas para quê? Para melhorar. É assim que eu vejo, que eu tenho observado. Quando eu cheguei em Foz, eu tive uma empregada, eu tinha 3 filhos pequenos, né? Morava ali perto da Receita da Justiça Federal. E tinha uma favela ao lado. E eu peguei uma empregada que ela é da favela, só que eu não sabia, entendeu? Menina, limpa,
os panos de chão eram brancos, quase que nem pano de prato. E aquilo com o tempo, depois de algum tempo, eu descobri que ela era da favela. Até tive assalto na minha casa, roubaram um monte de coisa. E aquilo me chamou a atenção e eu botei essa menina, assim, em observação. Eu queria entender o que ela tinha de diferente, entendeu? E até cito isso em algumas aulas, quando eu dou, o exemplo da Tares. A menina honesta, séria. Eu falo da favela porque a favela é desonesta, é isso, aquilo, contingenciado. Agora, veja, os movimentos assistenciais, arruma cesta básica, compra um monte de cobertor no Paraguai, fica dando coisas para esse pessoal. Dá TV, dá móveis, dá tudo. Dá até casa, né? Vocês sabem disso. Isso é Tacom. Essa menina, ela trabalhava, morava igual todo mundo, mas a casa dela só entrava coisa que ela comprava. Então, ela era uma Tares ambulante. Ela incomodava a pasmaceira do resto da maioria do grupo. Por quê? Porque ela tinha princípios internos pessoais muito claros e isso que ela fazia sem saber que estava fazendo era Tares. Era antipática, porque enquanto ela levantava 6 horas para emprego, o outro levantava 9, 10 horas para jogar games. Entende? Então, eu aprendi muito com essa moça, de observá-la. E por isso que eu cito em aulas. E eu observo o seguinte, isso aconteceu em outras situações também. Na hora que você dá para o outro, e eu dei muito, não é que eu vou deixar de dar, mas uma época atrás eu tinha, vamos dizer assim, muita condição, eu dava coisas, até casa mesmo, para pessoas do mais convívio, e as pessoas não correspondiam, não tinha ânimo. Dei uma loja para uma pessoa, um negócio para outra, outro para outra. Aí eu aprendi que quando eu dou um objeto, um bem valioso, eu estou ratificando o nível de mediocridade que o outro está. Você é incompetente, eu posso. Entende? E quando o outro pede é diferente, mas eu dar sem ninguém pedir é quase uma arrogância, é um estupro. E eu fui pegando isso para mim, eu fui modificando o meu jeito, entendeu? Isso eu nem conhecia Conscienciologia ainda, mas eu fui conhecendo e observando e aprendendo e essas coisas todas. E, por outro lado, isso em questões de materialidade das coisas. Em questões de aceitar o diferente, essas pessoas, se ela chegou na minha praia, mesmo aquelas pessoas carentes, não era para mim dar, era para mim ser exemplo para elas. Se elas quisessem abrir a loja delas, elas falavam, Isabel, tu me empresta, tu pode. Aí eu ia, como que você vai fazer? Ia pôr limites, ia colocar no contrato as condições, e mesmo que eu quisesse doar, eu ia dar o exercício, ia ter que fazer fazer o exercício de ter paciência para o outro ir angariando as suas condições de superação de traços, vamos dizer, monárquico mesmo, dependência, de ser tudo na mão, entendeu? Então, tem vários tipos de assistencialidade. E acolher, às vezes, é fazer o exercício difícil de conviver sem cobrança, sem estupros, sem coisas dessa natureza. Como esses, eu tenho dezenas de exemplos, de outras matizes, que eu costumo ilustrar nos cursos de bolsões. Porque o bolsão nada mais é do que acolher. Aquilo que você repudiava, que não tolerava nem ver. Um ex-alcoólatra, ele não quer ver alcoólatra. Ele vai passar uma vida, 2, até ele conseguir conviver com o alcoólatra, sem virar alcoólatra e sem julgar o alcoólatra. E nós somos ex-tudo, ex-artista, ex-bélico, ex-monarca, ex-isso, ex-aquilo, entendeu? Então, acolher o outro é o primeiro passo, eu penso. E abertismo é não julgar, que a gente fica julgando. É preto, é branco, é alto, é bonito, é gordo, é magro, é rico, é pobre. Tudo isso aí é caricatura. É artista, é epicom, não é epicom. Isso, para mim, não funciona, entendeu? Eu já estou calejada, digamos. Não estou superior a ninguém, muito pelo contrário. Cada vez eu vejo mais defeitos que eu tenho, que eu tive, que eu caí. E que estou caindo ainda, com filho, com amigos, com colegas.
Então, era isso que eu queria. Nossa, Isabel, acho que você trouxe muita coisa para a gente conversar, muito legal. Eu acho que um dos aspectos mais importantes do acolhimento é você identificar a necessidade do outro. Você falou de julgamento. Eu acho que o julgamento moralizante, ele é limitante. Mas a análise crítica é fundamental. E aí, só para a gente diferenciar, né? Porque, assim, a análise crítica ela é julgadora, em um certo nível, né? Mas o julgamento moralizante eu concordo. Eu acho que ele é extremamente limitante. Mas, quando a gente identifica a necessidade do outro, e aí a gente vai conseguindo equalizar melhor aquilo que a gente vai... de como a gente vai atuar, como a gente vai entrar, né? E, às vezes, esse entrar, ele vai ser pela TACOM. Entende? Mas aí, isso vem da necessidade que você conseguiu analisar do outro. Por isso, eu acho que é muito difícil, é impossível a gente criar uma cartilha do acolhimento. Acolhimento é, tipo a maré, né? Acolhimento é... abraçará. Não, assim, acolhimento ele é muito amplo, ele é muito complexo, e isso é muito particular, né? Muito da análise do momento das pessoas envolvidas. E tem uma segunda coisa que você trouxe que eu queria usar, Isabel, só para a gente expandir um pouquinho, que é da TARES antipática, né? Eu acho que esse é um conceito que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque, como eu disse, eu estudo pacificação. E eu acho que muitas vezes a gente utiliza essa ideia da TARES antipática para ser bélico com os outros, para ser agressivo com o outro, sabe? E não é a ideia, entendeu? Eu sei que você sabe disso, Isabel, só estou usando mesmo para a gente expandir, tá? Mas que a TARES, ela está envolvida num trabalho interassistencial mais profundo, mas que é acolhedora, ela é fraterna, ela é cosmoética, né? Então, ela está permeada pelo processo de pacificação íntima também e pacificação grupal. Então, ela não... É só para a gente tomar esse cuidado, porque é algo que a gente vê com tanta frequência, né? Quer falar, Renê? Você está corretíssima. Desculpa, Renê. Você está corretíssima. TARES, às vezes, é só ficar junto. E deixar o outro conviver com você. E você se permitir conviver com o outro. Tem vários tipos de TARES também, óbvio. Eu agradeço aí seu ajuste de foco. Mas fala aí, Renê. E nessa direção, né, que vocês falaram agora, que a Patrícia falou também, faz pensar na função do acolhimento, né? Então, às vezes, para pensar e para dissolver essa coisa da TARES, média, não média, acho que até o Alexandre colocou uma pergunta aqui muito legal, que depois a gente pode entrar também, sobre até quando o acolhimento vira média, né? Talvez a gente dar um passo atrás e pensar no processo da intencionalidade, né? O acolhimento, ele está num pacote, ele não está sozinho. Ele está num pacote que tem uma intenção. E parece que nesse pacote da intenção, o acolhimento é aquilo que vai qualificar a minha relação com o outro. Eu chego ali com a minha visão de mundo, meu jeito de funcionar, meu jeito de pensar, tem o outro com o jeito de pensar dele. E parece que o acolhimento é essa equalização para que a gente consiga se comunicar da forma que precisa. Então, acho que se esse for o parâmetro, eu vou me comunicar com o outro, eu vou me colocar aqui num estado em que a gente vai conseguir se comunicar, trocar. E aí vai ser mais suave em alguns momentos, vai ser mais firme em outros momentos, vai ser do jeito que precisar, com a intenção de transmitir algo, de transmitir uma ideia. Eu fiquei lembrando, Bárbara, você fez uma pergunta lá no começo excelente, assim. Será que onde que o acolhimento termina, né? Será que tem esclarecimento no acolhimento? Se a gente pensar que toda interação, ela é uma interação de informação, se a energia carrega informação, então a gente pode pensar que o acolhimento é uma transmissão de informações. Então, enquanto eu acolho, enquanto eu interajo, já tem informação passando ali, e se a minha intenção, se o meu foco é assistencial tarístico, eu vou saber acolher da forma que eu vou conseguir me comunicar melhor com outra pessoa e deixar ela mais disposta a se comunicar comigo, ao invés de ficar reativa. Então, vamos diminuir as defesas, as reatividades de ambos, para que a gente consiga, em alto nível, tocar naquilo que precisa, e não nas periferias que geralmente a gente fica nos diálogos, né? Isso, eu acho que você ratificou tudo que a gente falou até o momento, Renê, assim, que é essa
questão do acolhimento ser interação intraconsciencial de duas ou mais consciências, é intraconsciencialidade posta em confronto, ou não confronto, porque confronto parece que é um contra o outro, mas em diálogo, né? São intraconsciencialidades postas em diálogo. E aí, quando a gente pensa nessa figura de intraconsciencialidades postas em diálogo, a gente considera tanto os aspectos intraconscienciais nossos, que estão sendo postos, quanto dos outros também, e onde afiniza, onde dá o vínculo, né? Onde que vincula ali, o que está vinculando. Isso é muito legal, bacana. E aí, para fechar aqui desse raciocínio, né, que a Patrícia coloca, quando a TARES deve ter acolhimento e quando deve ter impactoterapia? Eu penso, Patrícia, aí também você, né, Bárbara, assim, eu penso, Patrícia, que se eu estou pensando em acolhimento enquanto parte do polinômio interassistencial, sempre tem acolhimento. Se é um acolhimento mais suave ou um acolhimento mais intenso, é outra história, né? Aí o impacto, eu não sei se o impacto da terapia tem a ver exatamente com acolhimento ou não acolhimento. Aí o impacto é a abordagem que a pessoa precisa para determinada ideia. Mas o acolhimento é eu equalizar as coisas para saber o que usar. A forma de abordar. Eu acho que assim, ó, impactoterapia sem acolhimento é bater no outro. Eu estou sendo bem sincera. Impactoterapia sem acolhimento é você bater no outro. É isso, para mim. Não sei o que você acha, Patrícia, mas eu vejo assim. Andréia, que está na fila? Isso. Vai comentar, peraí. Deixa eu falar sobre essa impactoterapia. Eu vejo que a impactoterapia não, no meu ponto de vista, não faria parte do combo acolhimento que a gente está falando, né? A impactoterapia seria a sequência que vem após um acolhimento. Porque no acolhimento, por isso que eu concordo ali com o que vocês estavam falando, no sentido de que... Estão me ouvindo? Estamos, pode falar. Tá, é que sumiu toda a tela, eu fiquei em dúvida. Não. Na parte da TACOM ali, eu acho que a TACOM, ela é necessária, porque o acolhimento, tu não consegue fazer um acolhimento com a TARES junto já. Porque é como se tu fechasse a porta, porque daí se a pessoa é reativa, ela já não te dá abertura mais, entendeu? Eu acho que tu tem que, às vezes, é que nem tu pegar uma pessoa que tá louca de fome, precisando de comida, e tu querer dizer para ela que ela tem que trabalhar. Não tem como, ela não vai te ouvir, entendeu? Então, tu vai precisar ajudar ela naquele primeiro momento, naquela gravidade da situação dela, para depois tu conseguir entrar no assunto ou ajudar ela a encontrar as melhores possibilidades para ela, para que ela não fique dependente de esperar que alguém traga o alimento para ela. Eu acho que é uma sequência, a impactoterapia tu vai fazer na sequência do acolhimento. Eu acho que dentro do acolhimento, às vezes, a gente não pode ter preconceito com a TACOM, entendeu? Porque o acolhimento faz parte. Assim como eu acho que para o acolhimento, eu fiz um curso da Mega Fraternidade e o professor Marcelo Silva falou uma coisa que eu achei muito cabível para nós, assim. Eu acho que não pode ter preconceito com sentimento. Sentimento é mental somático. Então, se tu quer ser acolhedor, tu tem que... Não pode ter medo de sentir a pessoa, entendeu? Tu não pode ter receio do que tu vai sentir. Tu só não vai ficar na emoção. A emoção que é um atributo do psicossoma. O sentimento é um atributo do mentossoma. Quando eu entendi isso, eu entendi que o acolhimento pode ser com sentimentos elevados, tu pode estar imbuído, tu tem que gostar de pessoas para acolher. Não tem como tu acolher sem gostar. E eu acho que o acolhimento está na energia da pessoa. Quando ela consegue, vira a assinatura pensênica dela. Às vezes tu não fala nada, mas a tua energia é tão acolhedora que a pessoa já sai falando o que ela precisa, sabe? Eu vejo que eu tenho muito disso. E quando eu cheguei no IPC aqui em Porto Alegre, o pessoal sempre me acolheu muito bem, mas eu sentia falta dessa energia do acolhimento, que é aquela energia que tu se sente, que tu pode falar o que tu quiser, entendeu? Que tu pode expor tuas dificuldades para quem tu quiser. Esse é um acolhimento verdadeiro, tu sente na pessoa em que tu pode falar qualquer coisa com ela, sobre qualquer assunto. E às vezes eu vejo que a gente não sente isso com as pessoas, entende? E eu acho que o acolhimento é muito mais, a gente vai trabalhar os atributos, que é um combo, como o Renan falou, a gente tem que trabalhar os atributos, a intencionalidade, para que a nossa energia, assinatura pensênica, mude em relação ao acolhimento.
Você sabe, Andréia, que eu concordo primeiro, queria dizer que eu concordo, eu acho que a impactoterapia, ela é o segundo passo, né? Mas quando eu falei que, para mim, impactoterapia sem acolhimento é bater, porque se você só faz impactoterapia e não acolhe antes, a pessoa vai sentir que está entrando num ringue lá, que você está, né, só batendo nela, né? Você não fez o processo necessário antes. Mas, assim, eu acho, quando você falou assim que para você a TARES não vem no acolhimento, eu discordo pelo seguinte, eu acho que depende do acolhimento que você está fazendo. Vou dar um exemplo. O Zaz trouxe a questão do acolhimento mental somático. A meu ver, o acolhimento mental somático é tarístico. Ele pode ser tarístico, não necessariamente toda vez. Tu está falando do acolhimento mental somático, mas me dá um exemplo real de acolhimento mental somático. Eu falei do Eduardo, que ele fez aqui com a gente, que ele faz com a gente, que eu me senti extremamente acolhida, porque ele chega e fala assim, o Eduardo coordena aqui o Megacons e fala assim, gente, aí, vamos desenvolver um tema também para vocês apresentarem, né, para vocês fazerem. Isso para mim é acolhimento, porque ele tá reconhecendo a nossa capacidade e instigando e nos acolhendo como, vamos lá, a gente vai fazer isso junto, vamos trabalhar, né? E esse acolhimento, ele gera uma série de reflexões e repercussões e expansões mental-somáticas. Uma outra forma que a gente pode pensar é o próprio acolhimento do amparador extrafísico de mental soma para mental soma. Então, por exemplo, às vezes você é acolhido dentro da intraconsciencialidade do amparador e você começa a ter expansão mental, você começa a refletir sobre várias coisas dentro daquilo que você, né, daquilo que você está desenvolvendo, tem ideias que te expandem e aquilo faz uma mudança intraconsciencial profunda. Então, eu acho que eu não me fiz entender, talvez. Acho que o que eu falei, eu não me fiz entender tão bem pelo que tu está falando. Mas eu acho que isso que tu falou, do jeito que ele veio, eu acho que o acolhimento veio antes. Esse é a continuação, entendeu? Ele dizia assim, então tá, vamos estudar o quê? O acolhimento, às vezes, não precisa nem ser falado. Ele vem na energia da pessoa. Talvez a energia dele seja tão acolhedora que quando ele pediu, então vamos dar o encaminhamento dos estudos, ficou natural para ele, entendeu? Porque ele já tem a energia do acolhimento. Mas se outra pessoa que não tem essa energia do acolhimento chegar e dizer assim, então tá, cada um tem que trabalhar e ver um título e vamos estudar e vamos, já é outra forma, entendeu? Eu não sei te explicar. Para mim o acolhimento ainda vem um pouquinho antes, mas eu não, acho que eu não me fiz entender tão bem. Eu acho que faz sentido, André. Eu vou passar já para o Eduardo, só queria dizer assim, eu entendi o que você quis dizer, tá? Eu só acho que assim, você está falando de acolhimento, sim, mas eu acho que você está falando de um tipo de acolhimento. Eu estou tentando trazer outros tipos de acolhimento, foi só isso, mas eu entendi e eu acho que você tá falando, sim, sobre o mesmo conceito que a gente, a mesma ideia, só que num jeito um pouco mais específico. Mas fala aí, Eduardo, desculpa. Eu queria dizer o seguinte, que é claro que acolhimento ele pode se expressar de várias formas, né? Como você falou muito bem, Bárbara, o acolhimento ele é holossomático. Então, ele pode ser energético, ele pode ser psicossomático, ele pode ser mental somático, né? O amparador ele faz isso tudo com a gente, e a gente sabe porque a nossa experiência mostra que o amparador às vezes vem dar banho de energia, às vezes ele vem dar ideia, então depende. Mas quem dá o tom é o assistido. Então a gente pode perguntar assim, que tipo de acolhimento você precisa ainda? A tendência nossa é cada vez mais precisar mais do acolhimento mental somático e menos do acolhimento mental psicossomático e menos ainda do acolhimento energético, porque a gente vai chegar um dia na desperticidade. Então você não vai precisar mais disso, né? O amparador vai poder chegar e te dar ideia, e às vezes aquela ideia impactante que até balança seu micro-universo, mas você está tranquilo. Então, eu acho que a gente vai cada vez mais dar o tom do tipo de acolhimento que a gente precisa. Agora, eu queria só falar uma outra coisa, lembrar de um exemplo. Eu acho que o acolhimento ele acontece durante todo o processo da assistência. E eu queria só dar um exemplo, que foi o que a Claudete falou no início. Veja bem como é que a impactoterapia, para acontecer, ela precisa acontecer num cenário propício. Então, durante toda a impactoterapia, até o final, até a hora de você despedir da pessoa, você tem que estar num ambiente que, por ele próprio, ele é acolhedor. E mais, acolhedor mental somaticamente, muitas vezes. Ele não é um ambiente para você se sentir bem, é um ambiente para você ficar lúcido.
Isso daí, perfeito, Eduardo, que realmente, né, a gente pensar o acolhimento como permeando todo o processo interassistencial, né? E aí, isso é bacana até para a gente pensar assim, a flexibilidade que a gente precisa na nossa forma de acolher nos diferentes momentos do processo interassistencial, que não necessariamente a forma que a gente acolhe no começo vai ser a mesma forma que vai ser necessário do acolhimento no final ou no meio, né? Então, assim, as demandas de acolhimento nos diversos etapas interassistenciais complica ainda. A gente está complexificando mais ainda isso tudo. E aí essa complexificação, ela ajuda a gente talvez a aproximar mais da realidade, né? Porque não é, já acolhi, agora eu faço o que eu quiser. Acolhi e eu continuo acolhendo à medida que eu continuo criando um ambiente que, igual o Eduardo falou, continua expandindo a lucidez continuamente. Então, se o processo tarístico é dinâmico, o acolhimento também é. Determinadas coisas chegam, outras aparecem, eu vou mudando a abordagem, eu continuo criando um ambiente em que a pessoa possa se expressar e ampliar a lucidez, né? O acolhimento é mais uma base do que uma etapa, né? E é dinâmico ao longo da nossa evolução, né, Renê? Porque você vê, todos nós aqui, eu me incluo, a gente é muito mais especialista em fazer acolhimento psicossomático, né? Em dar um abraço, em fazer a pessoa sentir bem. Mas agora a gente está começando a aprender, depois do curso TMC principalmente, a fazer esse acolhimento mais mental somático. É diferente. Talvez seja um pouco mais evolutivo do que o outro. Então, assim, a nossa tendência, ou vamos dizer assim, o nosso esforço a partir de agora é a gente se qualificar mais a sermos acolhedores mental somaticamente. Isso é que é difícil. Porque é difícil você fazer isso, porque é o que a Bárbara falou, às vezes você acha que você tem que pegar o tacape na mão, né, Bárbara? E para Verpon entrar na cabeça da pessoa de qualquer jeito. Vai abrir a força a cabeça da pessoa. Você abre o coronochakra, pega o paracérebro e enfia a Verpon lá dentro, mas não funciona. Então é difícil da gente fazer essa passagem, a gente está num processo de aprendizagem. Pensando nisso que vocês estão falando, só para expandir um pouco, assim, eu entendo isso que vocês estão falando. Eu, hoje, preciso desse acolhimento mental somático. Mas quando eu estou pensando em assistência aos outros, pensando que a maioria ainda é com os réus ou é reurbanizado, como que eu vou chegar e vou fazer direto acolhimento mental somático, entendeu? Eu acho que vai daquela escutatória interassistencial da gente. Eu não quis dizer que eu ainda preciso desse acolhimento, entendeu? Eu estou pensando na assistência, no assistido, no caso, que a maioria, porque eu lido com muitas pessoas, por exemplo, que têm doença, por exemplo. Eu trabalho com isso. Então, eu sinto que se eu chegar direto no mental soma, eu já sinto que a pessoa me bloqueia, entendeu? Eu estou falando em relação à assistência prestada para as pessoas, não dentro da conscienciologia, mas fora. Entendeu? Será que eu poderia... Já que é mental somático, será que eu poderia entrar aqui ou não? Você está falando do tema do acolhimento mental somático? Nelson, eu já passo para você, tá? É porque assim, só pontualmente, eu não vou entrar em outra coisa. É que assim, ó, a gente não precisa fazer uma condição excludente. Ou, por exemplo, ou é o acolhimento mais assim afetivo, energético, ou é o acolhimento mental somático, que parece que é aquele TACAP, né? Não é nada disso. É que assim, ó, é perfeitamente possível alguém acolher afetivamente na aparência, mas na verdade ela está fazendo o mental somático. Então é uma questão de como que o assistente qualifica aquele acoplamento, aquele acolhimento que vai se dar no acoplamento. Então eu acho assim, muito bacana esse debate para a gente expor talvez algumas caricaturas, tá? Porque você pode, por exemplo, a própria questão do mimo energético, você está dando um objeto, mas aquilo cria um rapport para você abrir um canal que vai chegar no mental soma, entende? Quando uma pessoa assistida, ela tem uma necessidade ali bem materializada, tá? Mas ela, uma camada para trás, ela não deseja realmente mudar. Ela está acomodada mental somaticamente e ela acredita que as coisas não têm jeito. Vamos dizer assim, ela pensa que as coisas não têm jeito e assim, é o destino que está colocado. Então, o acolhimento mental somático justamente vai fazer a leitura nas camadas mais para trás.
Quer dizer, a pessoa, na aparência, há uma necessidade material e há uma abertura para receber assistência. Mas na próxima camada, como é que é? Quer dizer, como é que é o mental soma dessa pessoa aqui? Então, com isso eu resumo. Não há necessidade da gente classificar o acolhimento de modo tão rígido, excludente, rígido. Não, o acolhimento é um processo que você aprofunda ele. Acho que é por aí que eu gostaria de colocar. Eu concordo, e eu acho, inclusive, que tem relação com aquilo que a gente estava falando, da escuta holossomática interassistencial, né? Porque aí, quando você vai de holossoma para holossoma, você vai conseguindo mapear tudo que a consciência está expressando de fato e vendo as necessidades e aquilo que vai predominar. Eu acho que o que a gente estava falando, Zá, só para assim, pontuar, não é se é uma ou outra, mas é o que predomina. Porque no trabalho interassistencial, na interação, muitas vezes a exigência de predominar uma determinada abordagem, mas não quer dizer que ela vai ser única. Eu acho muito bacana que você tenha trazido esse ponto aí, porque eu concordo plenamente e eu acho que foi bom para esclarecer. Obrigada. Posso entrar aí, Bárbara? Ou o Nelson falar que ele está esperando, aí eu já te passo. Acho que eu estou na fila aí, hein? Eu queria pode ser que eu não... sobre isso, rapidinho. Vai lá, Nelson. Pode ser que eu não fale rapidinho, Rosângela. Estou brincando, só para não rir. Isso foi uma forma de acolhimento. É o seguinte, assim, ó, eu até ouvi o Alexandre por último agora, no caso do acolhimento, assim, ó, tem aquela frase assim, ó, o chato não tem perdão, eu trabalho no judiciário. Então, tem pessoas que chegavam no balcão, uma senhorinha, ó, que eu botei até um apelido, e que eu só ia escutar ela. Eu sabia que ela ia voltar outra semana, a outra semana, a outra semana. Porque uma pessoa que não tem acolhimento na sociedade, o que é que ela vai? Ela vai criar uma coisa dentro da igreja, porque o padre vai ter que escutar ela na marra, no judiciário, porque eu tenho que escutar, porque é direito dela. Então, isso, para mim, é autocompreensível. Eu tenho que desenvolver a minha autocompreensão, a minha autoclassificação. Isso, para mim, é mental somático. Eu não chego no esclarecimento mental somático para ela, mas eu tenho que escutar aquilo dela, e sim, mas acalmar ela, e ela vai para casa calma. Então, com o tempo, eu cheguei nisso. No começo, eu não tinha chegado nisso. Assim, eu disse, pô, esse pessoal, por que não vai? Mas no começo que eu digo, eu tenho 20 anos de judiciário, lá atrás, né? Por que esse pessoal não vai para casa fazer outra coisa? Depois eu vi que aquilo, claro, eu fui estudar psicologia, comecei a olhar, vi que esse formato, as pessoas criam um processo, às vezes brigam com o outro, porque eles não têm vez no mundo, então eles têm que ir lá, né? Vamos voltar. Eles têm que ir lá para alguém escutar eles, para dizer, ó, não se tornar pessoa invisível, né? Está cheio de pessoas invisíveis no mundo, eles não querem ser invisíveis. Então, essa é um formato de acolhimento que, apesar de não parecer ser uma coisa mental somática, eu uso mentação no meu tempo inteirinho. Para mim, é um exercício fantástico. Eu só queria falar tem uma outra pensata que fala um pouco disso que você está falando, que é a 4, que diz assim, ó, a consciência interassistencial jamais deve esquecer que muitas pessoas a procuram com a intenção de escaparem de si mesmas, de sua consciência e da pressão dos seus trafares. A assistência compreensiva, nesse caso, depende do nível do acolhimento fraterno para que tais personalidades assistíveis se reajustem adequadamente. Que é um pouco o que você está falando, a pessoa tem uma série de carências e aí ela fica te procurando para sanar essas carências e esquecer as dores e as questões, né? E aí o acolhimento... É só sazonal, tu vai propiciar um alívio para ela, porque ela vai lá, descarrega, porque ela vai voltar lá para o meio dela, vai criar as próprias encrencas dela, depois ela volta lá para perguntar sobre o processo dela, quanto aquele vizinho que isso, que aquilo, mas ele é um safado, não sei o quê. Quanto aquilo, tudo tu escuta quando ela gasta, depois vai embora. Mas tu sabe que depois de 15, 20 dias ela vai voltar. Então, esse eu acho um exercício mental somático, que depois, que é claro que a gente entra para a conscienciologia, a gente ficou muito melhor, porque acaba fazendo o processo de desassim, coisa e tal. Então, esse processo de acolhimento, ele não é assim, acolher. É um processo todo que tu tens de desenvolver em ti um mental soma. Para mim, é sempre mental somático. Eu acho assim, Nelson, que isso que você está trazendo é muito importante para a gente pensar assim, ó. Às vezes vem uma demanda que a nossa tendência é agir de determinada forma. Por exemplo, uma pessoa vem para desabafar porque está carente, e aí você fica lá ouvindo, louco para
pessoa ir embora, né? Aí, outra coisa a partir dessa demanda, você achar as brechas interassistenciais que a pessoa vai deixando. Então, por exemplo, qual a possibilidade... Tá, Bárbara? Não que não apareça esse aí, que a gente cruza as pernas, escuta, tá doido que ele vai embora, porque é um chato galocha. Eu sei. Que galocha também. Eu sei que existe, tá tranquilo. Mas eu tô falando assim, eu acho que a gente pensando, ampliando, né? Porque a gente está aqui falando de megacons, né? Não quer dizer que a gente chegou lá ainda, mas a gente vai tentando pensar para desenvolver isso. É de alto nível, então, tô vendo. Pensar assim nas brechas que a pessoa vai deixando, brechas interassistenciais, no sentido, ela está falando uma coisa, mas que energia dela está sendo posta? Como é que eu estou interagindo com as consciências que ela está trazendo? Será que eu tenho ali uma abertura para um desassédio um pouco mais profundo, né? Essas interações holossomáticas, elas nos proporcionam, às vezes, essas brechas que a gente pode atuar mesmo nesses momentos, assim, que a gente não dá muita atenção, né? Mas eu concordo, a gente ainda fica muito torcendo para a pessoa ir embora. A gente não chegou ainda nesse ponto de ter essa abordagem assim, interassistencial com todos, infelizmente, né? Os conceitos da conscienciologia, a conscienciologia expandiu isso para nós, né? Que antes tu saía assim, todo torto, porque tu trabalhar no judiciário, primeiro é um mundo de conflito lá, né? Tem um monte de gente... Você estuda desperdicidade, né, Nelson? Depois, depois que a gente aprendeu a desassimilar, que é uma palavra fantástica, tu vê que tu compreende, que tu assimila mesmo. Eu falava para todo mundo no cartório que eu trabalhava, gente, ó, no dia que vocês estão no telefone é diferente, no dia que vocês estão no balcão é diferente, vocês vão perceber que vocês vão passar mais mal, vão ficar ruins. Então, vocês têm que compreender isso, pelo menos entender que vocês estão pior, estou falando dos colegas de trabalho, porque vocês estiveram no balcão o dia inteiro e porque vocês estiveram ou no atendimento de telefone, não tem? Então, isso a conscienciologia trouxe, então ela ampliou esse sentido do acolhimento. Acolhimento também é autocompreensão, né, da gente mesmo, de compreender isso, porque senão tu não consegue. Não consegue entender a pessoa ou tentar compreender a pessoa que está ali na frente. Aí tu vai usar o TACAP nem como impacto-terapia, para quebrar o corpo dela e dizer, vai fazer uma coisa mais útil. Mas não, nessas pessoas, nessa varada, nos reurbanizados, que são assim que a gente tem que ter compreensão. E às vezes compreensão é só escutatória. Aqui, ó. Entra aqui, tu começa a jogar energia e absorver ali. Não, aquilo ali é um ser humano. De alguma forma, ele vai passar alguma coisa. Se eu não tentar compreender, aquilo vai se repetir na minha frente até eu ter essa compreensão em mim. Não é fora de mim, é em mim. Não é compreender aquela pessoa. É eu aqui, ó, ficar um sujeito mais refratário, vamos assim, usar essa palavra, né? E tu consegue compreender, e esse é o exercício, talvez, de chegar na desperticidade. Viver com os reurbanizados, com a baratrosfera. Nelson, eu estava olhando aqui. Rosângela, antes de passar para você, um segundinho, tá bom? Eu passo para você agora. A gente tem alguns minutinhos de debate ainda, uns 7 minutos. Tem algumas pessoas que não falaram, não, Flávia, Zilá, então eu vou convidar que depois da Rosângela falar, a gente tente ouvir o Flávio também um pouquinho e a Zilá também. Tá bom? Tá, diga lá, Rosângela. Não, que eu achei bacana até o que o Flávio colocou, que acolhimento, né, vou usar minhas palavras, não é você ser ali você deixar os vampiros energéticos ficarem te sugando e você sair acabada, né, de uma situação. E, né, já faz um tempo que eu fiquei refletindo, eu sei que não dá espaço para esse debate também aprofundar, eu fiquei pensando no acolhimento, se tem algum momento que o acolhimento não é agradável. Porque a gente né, tem o processo mental somático, né? Você vê que no momento da gente conseguir entender uma ideia mais avançada, a gente tem um esforço, às vezes tem um estresse. Então, eu fiquei pensando assim, acolhimento mental somático, acolhimento energético, psicossomático, acho que o processo está todo integrado, né? Agora, quando a consciência está recebendo esse acolhimento, será que tem algum momento que não é agradável o acolhimento? Porque quando a gente fala, no meu entendimento do debate, parece que a pessoa, quando recebe, ela se sente bem. Mas pode acontecer do acolhimento não ser algo bom? Eu acho que colocaram, inclusive, isso no chat, Rosângela, porque assim, ó, o Bernardo falou assim, um ambiente muito acolhedor mental-somaticamente é o holociclo e a holoteca. Aí o Cláudio falou assim, minha duplista, quando foi lá, não se sentiu bem. Uhum. Então, assim, ó, o que isso acontece? Quando o nosso padrão,
bioenergética é muito diferente do padrão bioenergético do ambiente que a gente vai entrar ou da consciência que a gente está interagindo, mesmo que ela seja extremamente acolhedora, a gente sente o baque. A gente sente o impacto. Eu achava, por exemplo, o tertuliário... Mas desculpa te cortar, Bárbara, mas eu estou pensando assim, quando você faz o acolhimento, é que ainda a cognição, o entendimento de definição de algumas coisas, quando ela está clara, a gente consegue caminhar na ideia. Mas eu fiquei pensando, será que existe um acolhimento que não é gostoso, entendeu? Que você se sente desconfortável? Sim. Justamente eu achei que eu estava falando isso, mas assim, eu acho que sim, eu acho que tem acolhimento que o assistido pode não se sentir que o acolhimento não é o assistido se sente desconfortável, mas que esse acolhimento não é isso que a gente entende daquela coisa que é gostosa, tanto de ideia quanto de energia afetiva do psicossoma. Isso é legal, Rosângela. Eu acho que assim, muitas vezes o acolhimento é isso. Mas aí eu acho que não é um pré-requisito, vamos dizer assim. O acolhimento é sempre aquele colo de mãe, entendeu? É sempre aquele lugar de conforto. Porque aí eu acho que a gente estaria entrando numa seara perigosa, porque o processo evolutivo não é sempre confortável, quer dizer, na maioria das vezes não é confortável, né, gente? Vamos falar a verdade. Então, porque você tem que fazer um movimento, né? Você tem que ficar ativo no processo evolutivo. Então, eu acho que o acolhimento que te tira do local de conforto, ele é um acolhimento, mas ele é um acolhimento que gera um desconforto. Porque, assim, eu já tive alguns contextos que pessoas falaram assim, puxa, você fala algumas coisas tão difíceis e eu não fico com vontade nem de brigar com você, porque a forma que você fala é de respeito, é o acolhimento. Então, eu fico pensando, tem algum momento que eu estou fazendo acolhimento e que não vai ser com essa energia, que vai ser assistencial, é positiva e está ajudando, entendeu? Porque normalmente a minha energia sai nesse sentido, a pessoa se sente assim, abraçada, acolhida no sentido da energia afetiva e de respeito, tá tudo positivo. Mas tem algum acolhimento que não vai, esse padrão de energia assim, que a gente entende mais daquela coisa de abraço, assim, e vai ser desagradável, mas tá ok, é acolhimento, entendeu? Eu entendo que sim, eu acho que é isso que eu falei. Eu acho que todo acolhimento que te tira do local de conforto, ele não deixa de ser um acolhimento, mas ele é um acolhimento que vai gerar um desconforto. E eu já vou te passar, Nelson, rapidinho. E aí, até esse exemplo que eu trouxe lá do holociclo e do próprio tertuliário, é um pouco isso. É você entrar em contato com um padrão que te tira do teu local de reconhecimento e conforto, te dá um impacto. Ele é, num primeiro momento, desconfortável, mas ele pode gerar ali repercussões super positivas. O efeito dele vai ser muito positivo, mas é desconfortável, né? Fala aí, Nelson. Não, eu ia falar sobre a psicanálise, né? A terapia. Claro que no início é uma coisa diferente, mas mesmo na hora que o terapeuta coloca o dedo na ferida que incomoda a pessoa, ela reage, mesmo ali é uma forma de acolhimento, né? Mas ela vai se torcer ali para compreender, ela vai demorar para compreender aquilo. Porque é esse tipo de acolhimento que pode ser desconfortável, envolve a compreensão, mesmo que seja desconfortável, do assistido, né? Por exemplo, até porque tem desassédio, né, Nelson? E você escutar uma informação, mesmo que seja com todo carinho, respeito, a pessoa pode ficar muito desconfortável. Claro, eu digo assim, às vezes a pessoa com o próprio assistido, ele está desconfortável, mas ele já começa a ter essa compreensão que aquilo ali é uma coisa boa. Eu, quando fui fisioterapeuta a primeira vez, vi a minha hérnia de disco, 6 meses eu xingava ele, quando ele começou a fazer os movimentos. Depois, mas eu tinha que usar a minha cabeça e dizer, não, isso tem que ser. Eu xingava o cara. Depois, ficou bom pra caramba. Melhorei. Mas você sabe, se a gente pensar que o acolhimento ele está permeando todo o processo interassistencial, então, com certeza o acolhimento vai ser desconfortável em alguma altura do campeonato. Né? Mas, desculpa, fala aí, Flávio. É Flávio ou Renê? Quem quer falar agora? Olá, pessoal. Estou acompanhando aqui, bacana o debate. Estão me ouvindo? Pode ser, estamos te ouvindo. Não, é bem simples, que tá tudo se encaixando perfeitamente, sabe, os pontos que cada um está trazendo. Eu estou querendo deixar também aqui um pensamento que eu tive na hora que vocês estavam falando agora há pouco,
é o seguinte, que todo o nosso cuidado para fazer a prática do acolhimento interassistencial também tem a ver com o que a pessoa que vai ser acolhida entende como acolhimento, ou se tem ideia do que é isso, porque todo o nosso cuidado é para, assim, acolher a pessoa, no caso a gente que está fazendo essa prática, mas ela é que nem ela está querendo ser amparada, está querendo ser assistida, aí ela não faz nem ideia do que significa um acolhimento. Ela só sabe que aquilo existe, aquela ação existe. Então, às vezes a pessoa vai fazer uma coisa que vai incomodar ela, mas ela não tem ideia. Então, às vezes não é um erro nosso. É nível que a pessoa ainda não atingiu. Então, se a gente faz o esforço máximo e a gente vê que a gente está se esforçando para fazer um acolhimento de qualidade e a pessoa, mesmo assim, se sente incomodada, a culpa não é nossa, entende? Aí é o nível que a pessoa ainda não atingiu, mas a gente está fazendo o maior esforço para tentar ajudar ela. Se ela não consegue interpretar a assistência de forma clara, aí é uma questão dela com ela mesma. Entende? Então, Flávio, eu acho isso aí uma seara perigosa também, vou te dizer por quê. Assim, ó, eu entendo o que você quis dizer, tá? Mas se a gente já parte do pressuposto que a responsabilidade, como o outro vai sentir, é dele, não nossa, a gente tende a ser muito mais agressivo e menos cuidadoso na nossa abordagem. Porque aí, às vezes, a gente erra o tom e a gente já está responsabilizando o outro pela forma como ele se sentiu. E a gente não analisa a nossa errada de tom, a nossa errada de pegada, entendeu? A forma como a gente abordou o outro que não foi legal. Então, não, aí como falei, se a gente está fazendo um acolhimento cosmoético, é claro, assim, acolhedor mesmo, de verdade, está se esforçando para isso, está estudando isso, e acontece uma questão dessa da pessoa não entender e ir embora, eu entendo o que você falou, da pessoa saber a linha divisória do agressivo, né, do acolhimento mais agressivo e do acolhimento mais fraterno. Mas eu estou dizendo, se a gente está praticando um acolhimento fraterno e mesmo assim esse mecanismo acontece, a pessoa também tem que se responsabilizar pela existência dela. Porque se é uma rede interassistencial, entende? A gente está querendo ajudar naquele momento e a pessoa rejeita aquilo, a culpa não é nossa, a culpa é da intraconsciencialidade dela. A pessoa tem o direito de não querer, né? Mas assim, tem um direito, tem uma autorresponsabilidade com ela mesma também. Eu só queria explicar o seguinte, Flávio, para a gente finalizar, assim, ó, a nossa, essa certeza íntima da gente estar fazendo correto, ele não vem de forma natural. A gente tem que sempre estar se questionando sobre a nossa intencionalidade, sobre a nossa abordagem, sobre a forma como a gente se posicionou. Isso é uma constância. Então, por isso que eu quis trazer esse ponto, que assim, ó, chegou num momento que gerou um efeito contrário, vale uma avaliação, autoavaliação, uma autocrítica sobre a nossa abordagem. Pode ser que tenha sido aquilo que a pessoa decidiu? Pode, mas sempre vale a autocrítica para a gente avaliar, tá? Zilá, eu sei que você queria falar, a gente está no finalzinho, se for bem rápido, assim. Desculpa. Tá, então eu vou falar rapidinho, Bárbara, vou resumir tudo Vou ver se eu consigo fazer o mais breve possível. Então, assim, vou fazer uma forma já de convite. Quem quiser colocar na prática a prática do acolhimento, de fazer desassédio, de fazer TARES, tudo junto, a gente convida vocês a fazerem parte do voluntariado da Interpares, que a gente trabalha com esse polinômio, né? Acolhimento e vai e encaminha. Então, todo esse processo que foi aí discutido, achei muito interessante, todos eles a gente trabalha ali dentro da Interpares, tá? Que é uma IC que é diferenciada e trabalha isso. Ali tem a oportunidade de vocês colocar isso na prática. Então, eu sou voluntária lá e a gente faz todo esse trabalho em equipe, não é sozinho. Então, a gente divide todo o processo todo dentro da equipe. Então, a gente vai passando para o outro encaminha dali, outro encaminha daqui, e a gente vai fazendo o encaminhamento
determinado lugar certo, se é para consciencioterapia, se é para curso, se é para profissão, se é profissional, se é educacional. Então, fica aí o nosso convite aí, gente. Perfeito, obrigada. Gente, a gente chegou no nosso final. Eu queria agradecer, o debate foi muito bacana. E obrigada aí pela contribuição de todos. Peço desculpas caso alguém não tenha conseguido falar, realmente a gente tem um tempo limitado, mas sábado que vem a gente está de volta e com um novo tema para a gente debater, tá bom? Então, até sábado que vem, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.